Só um parênteses aqui. Eu participei, eu falei do concurso de produtividade ano passado do SESB, né? Ou do SESB da Sim. soja, do ETAP, né? Uhum. E Uhum. o senhor lá que ganhou lá do Sul, eu até entrevistei ele, conversei muito com ele, ele colheu um milho de mais de 320 sacos por hectare, né? No irrigado. Uhum. Eu conversei muito Isso. com ele, e não foi nada extraordinário, né? Assim, adubação fora do comum, entendeu? Assim, para mim, o maior diferencial, e até o que ele também testemunhou pra gente, foi as plantas de cobertura, que ele maneja muito bem mix de coberturas, né? E esse foi o segredo dele. É, hoje você equilibrar isso e as plantas de cobertura, elas têm que vir, nós temos que aceitar elas e trabalhar elas, assim, cuidar delas como se fosse uma cultura comercial. Por exemplo, aqui na Bahia tem agora, como eu saí daquela fazenda que eu fiquei 10 anos, agora eu estou em outra, então a gente está no segundo ano. A gente está adubando a braquiária. Nós estamos fazendo adubação nitrogenada na braquiária. Tá? E daí tem no caso da soja, e na minha opinião do milho é mais importante ainda, Diego, a gente tem que colocar o nitrogênio no sistema. Não é só a gente colocar nitrogênio lá o milho é até mais fácil, porque tu coloca ureia, beleza, né, vai funcionando. Na casa da soja é diferente um pouquinho, tem que ter no sistema. Mas quanto mais matéria orgânica você tiver, né, mais nitrogênio você tem na forma orgânica ali, que vai estar fornecendo para o milho como se fosse aquela de liberação lenta. Porque nós temos um problema hoje na adubação, que a gente chega lá e pá, coloca 100 quilos de ureia, e você dá aquela bomba de nitrogênio na planta. E o milho, daí vem um outro ponto, depois a gente pode falar, que é esse estímulo que a gente dá com nitrogênio, tem que tomar muito cuidado, porque você pode induzir raiz ou induzir parte aérea. Tá? E no milho, para mim, quanto mais baixa a planta, né, a gente tem que achar um regulador de crescimento para o milho. Milho teria que bater, tinha que ser de 1,5 m no máximo. E hoje está vindo uma tecnologia que se chama Short Corn, da Bayer, e isso vai fazer a gente produzir 300 sacas de milho rapidinho, tá? Mas isso é um outro assunto, né? Então, essa parte a gente realmente colocar, usar o gesso, e daí, assim, ó, vai lixiviar nutriente, né? Assim, primeiro, já se provou no Brasil que gesso não lixivia potássio, tá? A gente falava isso, ó. Eu fui chamado de louco em 2016 aqui, quando eu comecei a usar gesso todo ano, aqui na Bahia. Hoje eu não sei quem que não usa gesso, né? E agora o professor Caires, ah, tem um podcast lá, ele agora provou que gesso não lixivia potássio, o que lixivia potássio é o próprio cloreto, né? Por isso que a água do mar é salgada, né? Todo mundo sabe por que a água do mar é salgada, né? Depois a gente responde, porque tem uma explicação teórica para isso, né? Então, a gente usar o gesso como fonte de enxofre, mas principalmente para a gente levar cálcio e magnésio em profundidade, porque onde não tem cálcio, não cresce raiz. E onde tem alumínio, principalmente, mas pode fazer o que quiser. Tem alguns híbridos, né, que são um pouquinho mais tolerantes ao alumínio, porque geneticamente ele estuda pelas raízes alguns ácidos, né, alguns ácidos orgânicos que complexam o alumínio. Por isso que tem algumas cultivares, né, que se resistem um pouquinho mais a isso. Mas aí ele perde produtividade, né? Porque tudo é custo energético. Qualquer coisa que a planta faça, que é para ela se defender, é gasto energético, então, sabe? Por isso que eu falo assim, nós temos que aprender, você viu lá dentro do curso a Rede da Solução, que a gente bate muito assim, nós temos que ajudar a planta a se defender, porque geneticamente o pessoal mudou ela. Então, nós temos que atacar metabolismo secundário, né? Que é o quê? Produção de melanina, né? Que a planta, ela não precisa a gente botar protetor solar nela, não. Ela fabrica o protetor solar dela que se chama melanina, gente. É só ter um aminoácido que chama fenilalanina, né? Que daí vem. Aí o glifosato é uma tranqueira, porque ele para essa produção. Da mesma que secundária de forma lignina, que deixa a planta mais. A folha mais dura é menos ataque de cigarrinha, é menos ataque de percevejo, mais aqui. E ainda, ele produz o metabolismo secundário que usa as fitoalexinas, né, que a gente pode induzir a falecina, que é o sistema de segurança. Então, a gente tem que ajudar a planta. Mas, voltando para o perfil, a gente vai misturando tudo aqui, o perfil é importante que a gente tenha, a raiz tenha cálcio em profundidade, o magnésio, importantíssimo, importantíssimo, né, porque, e olha bem como é interessante, quais são os principais nutrientes que fazem parte da parede celular? Né? A gente sabe hoje cálcio, magnésio,
fósforo e o boro para dar elasticidade. Entende? Então, esses 4 nutrientes têm que estar ali. Assim, ó, não é eles têm que estar esperando a raiz chegar, né? Eles têm que estar lá, né? Prontinho, a raiz vai crescendo e encontrando eles. E daí, fora o fósforo, o restante, o boro, então, é muito fácil, né? E até a gente vai falar, né? Mas ele é muito viável porque ele não tem carga. Então, é um nutriente que a gente negligencia, né? E a gente fala um pouquinho depois. Mas isso aí então, tu tem descompactação de solo, que você pode fazer via planta de cobertura, ou mecanicamente, ou os dois juntos. Você colocou esses nutrientes em perfil, né? E mesmo que seja um lugar que chova mais ou que chova menos, a raiz vai crescer. Então, a gente tem mais boca, né? Mais absorção, mais produtividade. É um simples complicado, né? Mas é mais ou menos isso aí.